Fala galerinha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução associada com a embriologia. E para entender a reprodução a gente precisa entender o que são os gametas masculinos e femininos e de onde eles vêm. Bom, um gameta masculino ele vai vir do processo chamado de espermatogênese e vai acontecer onde? Dentro do testículo, quando o homem atingir a puberdade. De que maneira esse processo se dá? Bom, imagine que essa célula aqui é conhecida como espermatogônia. Essa espermatogônia ela vai passar por um processo de multiplicação, que é chamado de período germinativo ou período de multiplicação. E em uma dessas espermatogônias ela vai passar por um processo de crescimento, ela vai crescer. E a partir do momento que ela cresce, ela ganha um novo nome, vai ser chamado de espermatócito 1. E o espermatócito 1 ele vai sofrer meiose 1 para formar o espermatócito 2. E aí aqui tem uma casca de banana. O espermatócito 1, ele sofre meiose 1, ele não vem da meiose 1, beleza? E aí, o que é que vai acontecer? O espermatócito 1 sofreu meiose 1, formou o espermatócito 2. E o espermatócito 2, ele vai sofrer a meiose 2 e vai formar as espermátides, que através do processo de diferenciação vai ganhar aquele flagelo para dar origem aos espermatozoides. E quando eu venho falar do gameta feminino, é importante lembrar do processo de ovulogênese. De que maneira ele acontece e onde ele acontece? Acontece no ovário e inicia já na vida intrauterina, só que ele acontece apenas uma parte, até a prófase 1. Beleza? Da meiose 1. Quando chega na puberdade, a mulher ela tem contato com o FSH e vai permitir chegar até o ovócito 2. Esse ovócito 2 ele vai parar na fase metáfase 2. E como é que acontece? Vê, ovogônia, essa ovogônia vai passar pelo processo de multiplicação da mesma maneira, só que uma vai crescer. Uma ovogônia vai formar o ovócito 1. Esse ovócito 1 vai sofrer meiose 1, vai dar origem ao ovócito 2 e a um primeiro corpúsculo polar. E aí, esse ovócito 2 vai sofrer meiose 2 e vai dar origem ao óvulo. Esse processo aqui ele se dá quando ocorre fecundação. Esse processo aqui ele vai se dar quando a mulher chega na puberdade e esse início aqui ainda é na vida intrauterina. E todas essas células em azul, elas são os corpúsculos polares. E quando é que é o processo de fecundação? Como é que a gente trabalha? Através de mecanismos. Por quê? O espermatozoide ele vai precisar passar por algumas camadas, por exemplo, a corona radiata e a zona pelúcida, e se ligar a uma glicoproteína conhecida como ZP3, que vai permitir a liberação de enzimas que estavam no acrossomo do espermatozoide, e isso vai permitir o adentramento do material genético, beleza? E é importante lembrar que essa junção vai gerar uma despolarização que vai enrijecer essa camada, essa parede, certo? E vai impedir que entre mais de um espermatozoide. E aí o que é importante lembrar como observação? De qual é a nossa origem do DNA mitocondrial? O DNA mitocondrial, a nossa origem é materna. Por quê? O espermatozoide só vai ter a entrada do material genético, as mitocôndrias não entram, só vai ter do óvulo em si, beleza? E aí, quais seriam as fases do desenvolvimento embrionário? São 3: segmentação ou clivagem, a gastrulação e tem a organogênese. E quando eu vou falar dessa segmentação ou clivagem, é importante lembrar de 2 etapas: mórula e blástula. Quando é mórula, vai vir de sucessivas mitoses a partir do zigoto, ou seja, quando ocorreu a fecundação, formou o zigoto. A partir desse zigoto, ele sofreu sucessivas mitoses e formou uma mórula. É como se eu tivesse uma única célula, ela se multiplicasse e formasse uma bem grande. E aí, essas células elas vão começar a migrar e vão formar um buraco entre si. Esse buraco é conhecido como blastocele e a célula como um todo vai ser conhecida como blástula, que no nosso caso, na embriologia humana, é blastocisto. Beleza? E aí é justamente nessa etapa de blástula que vai ocorrer a nidação. E a gastrulação ocorre o desaparecimento dessa blastocele. Imagina que isso aqui vai ser desse jeito aqui. Como é que vai acontecer a gastrulação? Ela vai começar a se fechar e a blastocele vai ficar aqui, certo? E o que é que vai acontecer? Vai haver a formação do arquêntero aqui no meio e um poro que vai ser conhecido como blastóporo. E esse poro ele é importante porque vai dividir os organismos em 2: protostômios e deuterostômios. Os protostômios dão origem primeiro à boca, deuterostômios dão origem primeiro a
o ânus, certo? E aí essa gastrulação também vai dar origem aos folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, beleza? E quando eu vou falar da organogênese, a organogênese vai estar relacionada com a formação da neurula. E essa neurula vai ter a presença da notocorda, que vai servir para dar origem e suporte ao tubo neural que vai dar o nosso sistema nervoso, beleza? E a diferenciação dos folhetos embrionários, de que maneira? O ectoderma ele vai formar a nossa epiderme e o nosso sistema nervoso. A endoderme vai dar origem ao sistema digestório da gente e também vai dar origem ao pulmão, intimo, paratireoide e tireoide. E a mesoderme vai originar o sistema locomotor, o circulatório, o urinário e o reprodutor. E aí quando a gente vai adiantar aqui, a gente está falando basicamente do zigoto, e aí ele vai passar por sucessivas mitoses que vai se segmentar e vai formar aquele amontoado de células que, quando tem um buraco dentro, a blastocele vai formar a blástula, e ela vai começar a entrar para a formação do arquêntero. O arquêntero é isso aqui, a blastocele seria isso aqui, o blastóporo formaria aqui, beleza? O arquêntero é o nosso intestino primitivo e o blastóporo vai ser dividido em protostômo e deuterostômo. E aí, só para fixar basicamente, isso aqui seria a notocorda, isso aqui é o tubo neural, isso aqui seria o nosso celoma, aqui seria a mesoderme, aqui a endoderme e isso aqui a ectoderme. E os anexos embrionários são divididos em 4. Existe o saco vitelínico, que está relacionado com a nutrição do embrião, basicamente. O âmnio, que está relacionado com a proteção mecânica, choques mecânicos, certo? E existe a bolsa amniótica. Existe o alantoide. Esse alantoide ele vai armazenar excretas nitrogenadas e também vai estar relacionado com as nossas trocas gasosas, certo? E o córeo, que é basicamente também quando ele se associa com o alantoide, vai formar o alantocóreo, ele vai estar relacionado com as trocas gasosas. E de que maneira isso vai acontecer? Bom, aqui é uma representação. Esse aqui basicamente é o córeo, certo? Aqui seria o saco vitelino, nutrição. O alantoide tem esse formato deltoide, certo? E aqui é o âmnion, beleza? Âmnion, aqui basicamente, que é a proteção. É a casca do ovo. E como é que se daria a gestação? A gestação, a gente tem alguns órgãos importantes. Por exemplo, a placenta. A placenta, que é um órgão materno-fetal, só existe durante a gestação e é formada através da junção de duas coisas, do córeo e a decídua uterina, certo? Existe o cordão umbilical, e é importante lembrar disso aqui, que o cordão umbilical ele é formado por duas artérias e uma vez está relacionado com o processo de nutrição do bebê justamente por meio da difusão. Existe a progesterona e o estrógeno, que são dois hormônios que estão relacionados com a manutenção da gestação. Por quê? Quando é que uma mulher menstrua? Quando a progesterona dela cai. Progesterona é um hormônio progestação. Então, quando esse hormônio se mantém elevado, quer dizer que a mulher ela tem uma característica de gravidez, beleza? E como é que essa progesterona ela se mantém alta? Através, primeiramente, do corpo lúteo e depois pela placenta. E o que é que vai manter esse corpo lúteo? É justamente a gonadotrofina coriônica. Ela vai manter o corpo lúteo e é um indicativo de gravidez quando faz o exame do beta-HCG, beleza? E uma observação, qual a diferença entre os gêmeos monozigóticos e os dizigóticos? Monozigóticos é basicamente quando um espermatozoide ele vai fecundar um óvulo e esse óvulo ele vai se segmentar, ele vai se quebrar, digamos assim, se dividir em dois. E aí eles vão ter o mesmo material genético, vai ter monozigótico. Agora imagine que existem dois óvulos e dois espermatozoides diferentes. Eles vão fecundar, cada um vai fecundar um óvulo e aí, como foi fecundado no mesmo momento, vão formar gêmeos, só que gêmeos dizigóticos, certo? Que não são aqueles que são iguais.